Ó, o nosso próximo convidado, ele vai falar sobre um tema que ele tem sido pauta aí pelo mundo todo. Tema super bacana, que é IA generativa e o futuro do trabalho. Ninguém nunca falou sobre isso, né? Todo mundo vem questionando como é que vai ser. O futuro a Deus pertence, mas a gente está sempre querendo dar um passo atrás, né? Um passo à frente, aliás. Então, ele é consultor da SAP, com mais de 9 anos de experiência em diversos projetos, com foco atual em produtos e machine learning e analytics. Vamos receber, estava aqui com a gente desde manhãzinha, vocês já viram, mas por favor, agora acima do palco, Jones Arcanjo. Obrigado, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a todos vocês por estarem aqui hoje. Esse é o nosso 5º ano de evento e nós crescemos bastante, né? Crescemos 1,5 vezes, né? Saímos de pouco. No primeiro evento foram quase 100 pessoas, agora a gente chegou bem perto de 250 ou 300 pessoas, mais ou menos. Nós crescemos bastante, a gente está bem feliz com isso e eu agradeço bastante a vocês que nos acompanham desde a primeira edição. Também vi muita cara nova aqui, fico muito feliz com isso. Né? Teve muita gente que engajou e agradeço também, principalmente as pessoas que vieram de fora, né, também nos prestigiar. Ao Marcel, ao Roberta, que sempre está aqui com a gente. E, bom, é um prazer enorme estar construindo esse evento e fortalecendo a comunidade aqui em Fortaleza e aqui no Nordeste. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, né, sobre IA generativa e o futuro do trabalho. E, cara, é uma responsabilidade bem grande falar sobre isso depois que veio o Michael, o Igor, né? O Lucas subiu aqui, o Edson. Todo mundo já mostrou como é que isso vem funcionando. E agora eu já subi aqui, já fiquei mais apreensivo. Poxa, depois desses caras, né? Os caras são fera. A responsabilidade aumentou para o meu lado. Bom, agora deixa eu descobrir onde que eu passo o meu slide. Isso, olha, já descobri. Bom, pessoal, como o Salmo me apresentou, eu sou consultor SAP, né, com mais de 10 anos de experiência. Atualmente trabalho com os módulos de SAP Analytics Cloud, SAP Data Intelligence, Machine Learning. E eu também escrevo sobre essas tecnologias tanto no LinkedIn quanto no Medium. E ajudo a organizar o SAP Inside Track, conforme eu já falei, há 5 anos. Bom, e para iniciar essa palestra de hoje, né, eu vou contar 2 histórias, é bem curtinha, apenas 15 slides cada uma, tá? Não é brincadeira, é brincadeira, pessoal. Tá, mas aqui eu acho interessante a gente contextualizar, né, para não ir direto para a tecnologia e de repente a gente passa muito rápido e vocês acabam não absorvendo, né, não entendendo a mensagem. Bom, aqui nós temos a nossa agenda, eu dividi em 3 tópicos. O primeiro ponto é olhar para o passado para entender o futuro. O segundo é IA generativa. E o terceiro é falar um pouquinho, rapidinho, sobre a plataforma de inteligência artificial da SAP, né, que é a SAP Business AI. Bom, e aqui nós temos a primeira lei de trânsito que surgiu em 1836. E o que dizia, entre outras coisas, essa primeira lei de trânsito? Né, que surgiu em Londres. Bom, a primeira coisa é que o carro ele podia andar numa velocidade máxima de 10 km por hora. E segundo é que tinha que uma pessoa na frente com uma bandeira vermelha para estar sinalizando, né, avisando os pedestres sobre o fato de que o carro é um instrumento muito perigoso, né, e que ia sinalizando e ajudava as pessoas a atravessarem a rua. E, assim, guardem essa informação. Bom, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a Ortiz Elevator ela construiu o nosso elevador autotrônico. E esse elevador autotrônico ele já era bem similar ao elevador que nós temos hoje. Mas as pessoas elas não se sentiam confortáveis em estar pegando esse elevador sozinho, né? Porque entrar numa máquina e apertar um botão e essa máquina vai fechar e eu não sei para onde que eu vou, como é que isso funciona, e se esse negócio parar e eu ficar preso entre um andar e outro. Bom, mas aí surgiu a figura do operador de elevador. Bom, e além do fato de ter que operar, né, o elevador, essa pessoa ela passava, né, a segurança e confiança de que aquele aparelho ele era seguro e de fato a gente podia estar
transitando entre um andar e outro. Mas, pouco depois de 1945, no pós-guerra, veio a greve dos operadores de elevador. E aí mobilizou mais de 15 mil funcionários na cidade de Nova York, incluindo operadores de elevador e porteiro. Só que o carisma, né, a afeição que essas pessoas tinham por esse profissional, o operador de elevador, era tão grande que mais de 1 milhão de pessoas aderiram ao protesto. E isso representou uma perda diária, né, em valores econômicos, de $1 milhão dia, e ao longo da greve chegaram a totalizar 100 milhões. Bom, mas aí a gente começou a acrescentar, né, os itens de segurança, alarmes, botões de parada, portas duplas, telefone de emergência. E aí, quando veio a próxima greve, o sindicato tentou fortalecer uma nova greve e tal, já não teve tanta força. E aí o que aconteceu? A profissão de operador de elevador começou a entrar em desuso. E cada vez mais. E hoje em dia nós não temos mais operador de elevador. E a gente confia e faz parte da nossa rotina. Olha que interessante, né? A gente conseguiu confiar nesse aparelho tão assustador. E qual é a mensagem que eu quero trazer com isso, né? É que esse gênio, né, da IA generativa, ele não volta para a lâmpada, né? Assim como o advento do automóvel e do elevador. Bom, mas já que eu comecei a falar de IA generativa, né? O que é de fato IA generativa? Bom, a IA generativa, de forma bem simplista, ela é uma inteligência artificial que utiliza algoritmos, né, que gera coisas, né? Ele gera imagens, textos, vídeos, fotos. E ele consegue fazer isso porque ele utiliza milhões de parâmetros, né? Ele utiliza milhões de dados. E à medida que isso evolui, né, nós poderemos no futuro, no futuro bem breve, utilizar bilhões e bilhões de parâmetros. Isso vai fazer com que as nossas respostas, né, nosso resultado seja cada vez melhor em diferentes contextos. Bom, e aqui, né, como eu falei, primeiro, né, IA generativa, nós podemos gerar textos, podemos gerar áudio, podemos gerar imagens, vídeos. Mas como que a IA generativa é classificado dentro do campo da inteligência artificial? Bom, primeiro, né, dentro do campo da inteligência artificial surgiu o Machine Learning, que trabalha com aprendizado supervisionado e não supervisionado. Em seguida, nós temos o Deep Learning, que trabalha com aprendizado não supervisionado e aprendizado de reforço. E, finalmente, nós temos a estrela do momento, que é a IA generativa, né? Que realmente agregou muito valor pelo fato de que antes, esses outros modelos de IA, você precisava de um conhecimento técnico para estar utilizando. Já a IA generativa, não. Você vai lá, escreve, né, conversa com ela e aí sai a sua resposta do outro lado, né, de acordo com o que você queira. Pelo menos isso é o que a gente espera. Bom, e aqui eu trouxe, né, um Hype Cycle da Gartner, de 2023, e o que ele busca exemplificar nesse relatório? Ele tenta mostrar as tecnologias que serão destaque de 2 a 5 anos. E aqui a gente tem a IA generativa bem no topo. Ou seja, aqui a gente está no hype, né? Todo mundo falando de IA generativa e acreditando que isso vai mudar o mundo, que vai revolucionar o mundo. Mas, agora em 2024, a gente tem novamente esse relatório, e aí a gente já vê, né, que a IA generativa já deu uma quedinha aqui, já ficou mais tímida, entrou no que eles chamam de ciclo da desilusão. Mas isso não é de forma pejorativa, né? Mas isso se deve ao fato de que agora a gente entendeu para que a IA generativa serve e como que a gente pode estar utilizando a IA generativa no nosso trabalho, né, e também enquanto sociedade. Bom, eu trouxe alguns casos de uso aqui para vocês. Bom, o primeiro dele é o diagnóstico de equipamento em tempo real. Bom, isso aqui já é algo que eu acho bem fantástico, né? Apesar de que hoje a gente pode olhar e achar simples, mas você conecta um sensor na IA
e a IA fica monitorando ali o seu equipamento e, de repente, se der um erro, ela já aponta e já aponta também as possíveis soluções de acordo com o manual do equipamento. Olha que legal, olha o tempo de análise que foi economizado aí. O segundo, né, nós temos o processamento de documentos inteligentes. Em terceiro, nós temos a assistência médica inteligente, ou seja, no momento que você está fazendo uma consulta ali por telemetria, quando o médico desligar a chamada com o paciente, automaticamente já é enviado um relatório para o médico e o médico pode já solicitar os exames ou pode até mesmo ajudar o médico a fechar um diagnóstico, já pode anexar esse relatório ao protocolo do paciente, assim, de maneira muito mais rápida, ou seja, torna mais fluida e mais produtiva o nosso trabalho. Isso faz com que a gente consiga dar mais atenção para o que realmente importa, que nesse caso aqui é o paciente. Bom, nós temos também o assistente de manutenção, né, alimentado por IA. E esse caso aqui, a gente pode pensar em algo como, eu quero saber quando que eu devo trocar um componente de um determinado equipamento. Então eu entro lá no meu assistente e pergunto para ele, quanto que eu devo trocar esse rolamento? Ele diz, olha, essa manutenção deve ser feita de 6 em 6 meses, mas, por exemplo, você pode observar se no rolamento X, se já tem algumas ranhuras e tal, ou me manda a foto aí que eu analiso para você e já te digo se você deve prolongar ou se a gente já deve programar uma parada para estar trocando esse componente. Bom, aí a gente tem a hiperpersonalização. E o que seria isso aqui? A IA ela vai olhar para o seu cliente, vai pegar todo o relatório dele, entender como é que ele gosta de ser atendido, as particularidades, e daí vai te orientar como que você deve conduzir esse atendimento. E o último é a experimentação virtual, né? Que isso seria, você está navegando lá no e-commerce, gostou de uma camisa, de um vestido, então sobe uma foto sua e aí já aparece como é que você vai estar vestido nessa roupa. Inclusive esse daqui tem vários e-commerce que já utilizam essa tecnologia e eu acho bem legal. Bom, e agora vem a parte dramática da história. Certo? Será que nós vamos ser substituídos pela IA? Será que a IA vai fazer o nosso trabalho? Bom, essa é a grande dúvida, né, que nós, como sociedade, temos. E para tentar responder essa pergunta, eu trouxe um gráfico de um pesquisador chinês chamado Kai-Fu Lee. E nesse gráfico ele traz 4 quadrantes. E no eixo horizontal nós temos otimização, criatividade e estratégia. No eixo superior, no eixo vertical, nós temos compaixão e empatia. E aqui embaixo nós temos sem compaixão e empatia. Bom, e isso quer dizer que eu vou utilizar esse gráfico para estar classificando as minhas tarefas, né? Se eu tenho um caso onde eu não preciso de compaixão e empatia, mas preciso de otimização, bom, para esse caso, eu vou estar utilizando 100% a IA. Mas, se eu tenho um caso onde eu vou precisar de otimização, vou precisar de compaixão e empatia, bom, nesse caso, eu vou estar usando, a IA vai estar gerando insights para mim, mas eu é que vou estar tomando a decisão. Já se eu preciso de uma tarefa que não exige compaixão e empatia, mas exige ou criatividade ou estratégia, aí nesse caso eu vou usar a IA para me apoiar na tomada de decisão. E o nosso último quadrante é uma tarefa onde eu preciso de compaixão, empatia, criatividade ou estratégia. E nesse caso, mais uma vez, eu, ser humano, vou estar tomando a decisão e vou estar apenas utilizando a IA para nos apoiar. Qual a primeira conclusão que nós podemos tirar disso aqui? Bom, o primeiro deles é que a gente está ganhando de 3-1. E o segundo é que a gente pode notar que para tarefas como as tarefas que envolvem sentimentos, nós, seres humanos, somos muito melhores do que a IA. É verdade que o computador ele faz muitas coisas e muito bem, né? Ele consegue fazer determinados cálculos numa velocidade que o humano não consegue jogar xadrez melhor que o ser humano, mas quando envolve sentimento, bom, essa é a nossa essência. Quando fala de empatia, compaixão, estratégia,
criatividade, bom, nisso aí a gente está ganhando de lavada e a gente vai continuar assim eu acredito que durante muito tempo. Bom, e para quebrar esse momento dramático da minha apresentação, profundo até, eu trouxe essa mensagem um pouco clichê, mas que eu entendo que cada dia faz mais sentido, né? Que é o seguinte: você não vai ser substituído pela IA, mas pode ser por alguém que sabe usar a IA. Bom, pessoal, e aí? Aqui já é um momento de reflexão, assim, será que vale a pena eu acreditar nessa tecnologia e me capacitar, né, e buscar aprender sobre IA? Notem que os palestrantes anteriores, o Michael, o Igor, o Lucas, por exemplo, da Taxionics, eles usam a IA para criar documentação. O Michael também falou sobre criação de documentação. Ou seja, vocês podem ver que o que antes parecia era só uma conversa, não, hoje já está em prática, a gente já está colocando isso nos projetos, já está no nosso dia a dia, e querendo ou não, eu acredito que grande parte de vocês já usa o chat GPT de alguma forma ali para corrigir um e-mail, para analisar um relatório, para corrigir um e-mail antes de mandar para o chefe, né? Ou de repente você está sem paciência ali, não, eu vou mandar no GPT aqui, suaviza aí, deixa mais bonito, floreia aí esse texto para mim. Ele vai lá e dá a resposta. Bom, trouxe algumas notícias que saiu recentemente sobre a IA generativa. Bom, e a primeira delas é o seguinte, né? A IA generativa pode automatizar até 70% das atividades comerciais em quase todas as ocupações até 2030. Bom, a segunda é: a IA generativa exigirá novas habilidades de 80% da força de trabalho de engenharia até 2027. E a terceira é que, se bem feita, a IA generativa ela vai aspirar à mesma promessa, né, que é de tornar os seres humanos melhor no trabalho e trabalhar para os seres humanos. Dito isso, os executivos eles devem começar a considerar a preparação para o futuro da força de trabalho e habilitada pela IA generativa, porque o trabalho ele tende a mudar rapidamente e os trabalhadores precisarão dessas novas habilidades. Então, assim, não sou eu que estou dizendo isso, né? A gente tem grandes nomes aqui, Deloitte, Forbes. E aqui eu trouxe alguns riscos que a IA generativa ela nos apresenta. Também, assim, é verdade que tudo não são flores. A gente precisa falar um pouco sobre as deepfakes e fraudes, principalmente agora, né? Nessa fase de política, a gente tem visto isso cada vez mais forte. Mas tanto a deepfake e a fraude, ela não foi criada pela IA. Antes já surgia. Só que o cara tinha um trabalho lá no Photoshop, né? Agora não, agora ele pede para a IA e consegue massificar isso mais rápido. E o segundo tópico é viés e ética. E eu lembro de um caso bem famoso da Amazon, onde eles criaram uma IA para estar treinando, né, para estar selecionando a parte de candidatos deles, e o que aconteceu foi que a IA só estava selecionando homens brancos de determinadas universidades nos Estados Unidos. E aí eles foram investigar, né, foram analisar os dados de treinamento, e eles identificaram que essa IA ela tinha sido treinada com um conjunto de dados, grande parte desse conjunto de dados era de homens brancos daquelas universidades. Ou seja, você acabou enviesando a solução. Porque, assim como as IAs, nós, como seres humanos, nós também temos nossos vieses, né? Que, ou seja, trazido pela nossa família, a nossa cultura, as nossas crenças, né? O nosso ambiente. Bom, outro risco, né, é o caso da propriedade intelectual, né? Que hoje a gente tem que hoje e no futuro, a gente tem que criar governanças e determinadas barreiras para que a gente possa controlar isso de maneira efetiva. E o último, e não menos importante, é o impacto ambiental que isso pode causar, porque a IA, principalmente a IA generativa, ela consome muita energia. E aqui nós podemos estar seguindo dois caminhos em paralelo. E o primeiro deles é a gente estar utilizando energia, consumir energia de quem produz energia limpa. E o segundo caso é estar produzindo hardwares que possa consumir menos energia.
Bom, aqui eu trouxe os principais LLMs, né, que numa tradução bem literal seria os grandes modelos de linguagem. E o primeiro deles, e o queridinho de vocês, eu acredito, é o ChatGPT, mas ele não é o único. Bom, nós temos também o Gemini, que é do Google. Temos ainda o Llama, desculpa, que é da Meta. Inclusive, o Llama é bem interessante que ele foi o primeiro modelo que você pode baixar uma versão menor para o seu computador e rodar ele localmente. Não sei se vocês tinham essa informação. Em seguida, nós temos a Claude, que é da empresa Anthropic, que hoje é quem está batendo de frente com o ChatGPT, né? Isso também por conta de que os executivos, né, os criadores da OpenAI, grande parte saíram e foram para a Anthropic. Nós temos também a Mistral, que ficou famosa porque ela conseguiu treinar um modelo bem eficiente com uma base de dados bem menor. E temos, por último, o Grok. E o Grok, se você tem um caso de uso de IA generativa, onde o tempo de resposta da solução é algo relevante para você, eu recomendo que você teste essa solução, porque hoje ele é o modelo que tem o menor taxa de retorno, menor tempo de latência, que é o Grok. Bom, e aqui nós temos a Maritaka. E por que eu dediquei um slide para esse cara, ou para essa moça? É o seguinte, ele é uma IA generativa 100% brasileiro, né? No caso, ela é uma IA generativa 100% brasileira, treinado com dados 100% em português, entende o conteúdo, a nossa cultura, né? Entende bem as nuances do Brasil. Então, se você tem um caso de uso onde isso é relevante para você, vale a pena testar a Maritaka, porque, não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT, eu acho que 15% ou 35% que é treinado com outras línguas. Grande parte do treinamento do ChatGPT e dos outros LLMs é em inglês. E isso faz muita diferença quando na sua resposta. Eu trouxe também uma relação, né, preço-desempenho da Maritaka, que o último modelo deles é esse, o Sabiá 3. E vocês podem ver que em relação a preço e desempenho, eles ficam bem posicionados. Né? Aqui nós temos o ChatGPT e aqui nós temos o Claude da Anthropic. E ele está bem posicionado aqui em relação a custo-benefício. Bom, aqui eu trouxe o Chatbot Arena. E o que é esse cara aqui? É um site onde você pode estar verificando qual é a melhor LLM no momento, qual é a melhor solução que tem no momento, e também você pode estar clicando aqui e selecionando qual é o caso de uso. Eu preciso de uma IA que ela seja especialista em matemática. Aqui vai apontar quem são os melhores. Aí eu quero uma IA que seja melhor em alemão. Eu vou lá e altero aqui. Não, eu quero uma IA que entenda melhor mandarim. Você seleciona aqui, ele já te mostra aqui o ranking das IA generativas. E o legal disso aqui é que não é uma pesquisa feita por empresas e tudo. Isso aqui é o pessoal que utiliza a ferramenta, eles vão lá e votam aqui, ó. Vão lá e vota e vai ranqueando isso aqui. Inclusive, cada vez que você entrar lá, você vai ter um resultado diferente, você vai ver que está mudando. E aí eu coloquei aqui o QR Code, tá? QR Code aqui do lado, caso vocês queiram estar acessando. É bem interessante isso aqui. Bom, eu trouxe também, né, algumas trilhas de conhecimento, onde vocês podem estar se capacitando. E eu coloquei toda essa informação nesse QR Codezinho aqui do lado. E a ideia desse documento é que esse documento seja vivo, né? Ou seja, se você abriu o documento lá e viu algum curso ou vídeo no YouTube ou um podcast que não estava aqui, que eu não apresentei, não está no documento, pode ir lá deixar nos comentários que eu vou atualizando ele. Beleza? Bom, e a primeira trilha aqui é do Google. Ela tem uma trilha bem bacana e é gratuito. Temos também a Coursera, que você pode fazer tanto na versão gratuita quanto paga. A diferença é que se você fizer na versão gratuita, você não recebe o certificado, mas certificado hoje acaba que não tem tanto peso, né? Bom, nós temos também aqui a Deep Learning AI, e isso aqui é bem interessante porque os cursos são mais ou menos de 1 hora, e aí você aprende um tópico específico ali rapidinho, né? Em 1 hora você aprende algo novo.
É bem bacana os cursos dele, inclusive o dono da Deep Learning AI foi o cara que criou a Coursera e é um dos grandes nomes da inteligência artificial no mundo. Temos também a Udacity, que é muito boa, né? Tem vários cursos, são fantásticos. É uma das maiores escolas de inteligência artificial do mundo. Inclusive, ela foi adquirida recentemente pela Accenture. Tá? E tomara que essa aquisição faça que eles voltem para o Brasil e a gente não tenha mais que pagar os custos em dólar. E por último, eu trouxe a Microsoft, que também tem uma trilha bem legal e é gratuito. Bom, mais uma vez, só clicar aqui no QR Code, vocês vão ter acesso ao documento, tá? Bom, eu trouxe também como recurso alguns podcasts. O primeiro deles é o IA Sob Controle. E esse podcast ele é dedicado à IA generativa, tem uma linguagem bem fácil e eles atualizam bem rapidamente. Às vezes tem até 2 episódios na mesma semana, porque como a informação está mudando muito e está aparecendo muita novidade, eles sempre fazem 2 episódios ou até mesmo 3 episódios por semana. Bom, o segundo deles é o hipster.tech, que é um podcast da Alura, né, voltado em tecnologia, né, mas eles têm vários episódios focados em IA. E o último, que é mais técnico, é o Vida com IA, que é um podcast também. Geralmente os episódios são menores, mas são muito bons. Bom, e agora nós vamos falar um pouco sobre o SAP Business AI, que é a plataforma de inteligência artificial da SAP. Bom, e o que a SAP quis trazer aqui nessa plataforma foi integrar, né, o sistema da SAP com a IA. E isso utilizando os dados empresariais e o seu conhecimento de negócio. Com base nos pilares de relevância, confiabilidade e responsabilidade, a IA criou esse carinha aqui, que é o Julie, né, que ele é um copiloto, um assistente, para que a gente possa estar utilizando ele dentro dos nossos processos de negócio. Temos também as capacidades integradas, mas de repente você pode ter um caso de uso que as capacidades integradas elas não atendam. Então, para esse caso, nós podemos utilizar aqui as IAs personalizadas, onde você pode estar utilizando soluções como DataSphere, como o Business Service e o IA Core. Temos ainda o IA Foundation dentro do SAP BTP e também trouxe aqui as parcerias que a SAP tem feito, né, reforçando bem o ecossistema dela de IA, com grandes nomes como a Anthropic, que tem a grande parte da galera que iniciou a OpenAI já está aqui na Anthropic. Temos o Google Cloud, AWS, IBM, Cohere, Microsoft e Databricks. Bom, e aqui eu trouxe alguns casos, né, algumas áreas onde o Julie já está atuando. Primeiro nós temos aqui em recursos humanos, temos recrutamento. Em vendas, nós temos a parte de gestão de vendas. Em compras, nós temos aqui a parte operacional do comprador, né? Já tem a Julie atuando. Em TI, nós temos para geração de código. E em finanças, na parte de viagens e despesas. Bom, e agora eu queria recapitular esses 3 tópicos macros que nós passamos até agora. E o primeiro deles... Aqui, né, nós temos o impacto das tecnologias disruptivas na sociedade. E aí a gente pode olhar, né, para o nosso primeiro slide lá em 1836, onde o automóvel era algo assustador. Em seguida a gente falou sobre o elevador, né, que parecia algo muito perigoso e eu precisava de alguém que operasse o elevador ali para mim, porque eu não me sentia seguro, né, se algo acontecesse, como é que eu ia sair daquela parafernália. Né? O que poderia acontecer comigo? E aí a gente está aqui hoje em 2024 e isso faz parte da nossa vida. Então eu acredito que com a IA generativa não vai ser diferente. Eu acredito que ela veio para ficar e a nossa missão, né, e nosso dever como profissional é buscar nos capacitar, porque daqui a alguns anos a gente vai olhar para isso e vai pensar, poxa, isso aqui é igual Word e Excel, é igual pacote Office. A gente nem comenta mais sobre isso. Quando alguém vai para uma vaga de trabalho, ninguém fala, qual é o seu nível de Excel? Todo mundo já entende que todo mundo sabe usar Excel, todo mundo sabe usar Word, e nem sempre isso é verdade, mas a gente acredita. Bom, o segundo tópico nós falamos sobre, rapidamente e de maneira bem simplista, né, sobre
o que é a IA generativa, como é que ela funciona. Falamos também sobre algumas trilhas de aprendizado. Falamos ainda sobre riscos e alguns casos de uso. E o último é a plataforma de inteligência artificial da SAP, o SAP Business AI. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por estarem aqui no evento. Muito obrigado a você, Jones. Muito obrigado. Arrasou. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. São 16h05, 16h25, todo mundo aqui com a gente de novo, certo? Combinado? Até já.